Com muito orgulho, sou da época em que ambientalista, na verdade, era chamado de ecologista. Hoje essa palavra quase não existe no dicionário, né? Sou fundadora da APREMAVE, é uma ONG ambientalista, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, que completou 24 anos agora na semana passada. Então estou na lida já há algum tempo. E na década de 80, quando nós entramos nesse movimento pela questão ambiental, uma das nossas decisões foi a seguinte: se nós queremos de fato trabalhar com isso, que isso seja o nosso dia a dia. Então acabei ficando os primeiros 5 anos, eu tinha na época condições para isso, me revezando entre um trabalho voluntário e o trabalho de professora, que eu sou formada em pedagogia. Mas, felizmente, consegui depois desse período, talvez ser a primeira ecologista com carteira assinada no país. E isso fez toda uma diferença depois para o próprio movimento ambientalista, porque isso parou, né, de ser simplesmente uma organização de um bando de gente que não tem o que fazer, para colocar seriedade nesse trabalho na área ambiental. Coordenei a Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses, a FEEC, isso já em 89, e a minha história me levou também a coordenar a rede de ONGs da Mata Atlântica, que congrega quase 300 ONGs na área de Mata Atlântica e que fazem as pontes necessárias para o nosso trabalho. Hoje, além de trabalhar na APREMAVE, eu não moro mais aqui em Santa Catarina todos os dias, né? Durante 12 anos, os últimos 12 anos, minha residência é em Brasília, mas faço a ponte com Santa Catarina, porque trabalho com a APREMAVE aqui ainda, então uma vez por mês venho para cá. Mas sou também secretária executiva hoje de uma iniciativa que chama Diálogo Florestal, e que reúne empresas, né, do setor florestal, especialmente papel e celulose, e ONGs ambientalistas, 2 setores que historicamente brigavam, tinham conflito, e que num determinado momento decidiram: não, nós precisamos ter uma oportunidade de sentar à mesma mesa, discutir os nossos conflitos, os nossos problemas, e ver se existe alguma agenda comum que pode ser tocada. Essa experiência está em andamento desde 2005, e posso garantir para vocês que uma das pontes mais poderosas que existem é o diálogo. Especialmente se esse diálogo for franco, transparente, sincero e com conteúdo. Ontem me perguntaram: você vai falar sobre o quê? Sobre Mata Atlântica. Então você vai contar uma história. De fato, vou contar uma história, mas uma história que ainda não acabou. É uma história que tem um passado difícil, tem um presente difícil, mas é a nossa história. Também alguém falou aqui hoje que muitas vezes a gente não se dá conta daquela paisagem pela qual passa todo dia, né? Porque ela é tão aparentemente junto da gente que você não nota. Então eu gostaria de dizer para todos que estão aqui nessa sala hoje que a Mata Atlântica é a nossa história. Que a Mata Atlântica é aquela árvore, aquela floresta, aquele mato, aquele arbusto, aquele mangue, aquela restinga que todos nós temos ou no jardim, ou no fundo do quintal, ou no quintal do vizinho. Isso é a Mata Atlântica. Que seja uma árvore, 2, 3, um aglomerado, onde está o nosso sabiá, o nosso tico-tico, ou o gambá do forro da nossa casa. E, principalmente, a Mata Atlântica é a água que sai na nossa torneira e da qual a gente depende. Então, a Mata Atlântica é uma ponte preferencial para a vida. E, apesar de estar tão fragmentada a ponto de figurar como um dos recordes de extinção no mundo, a segunda mais ameaçada de extinção no mundo, a Mata Atlântica nos dá uma verdadeira lição de vida. Por quê? Porque ela resiste. E ela aproveita toda e qualquer oportunidade que lhe é dada. Se você, por acaso, deixa lá um terreno abandonado,
rapidinho começam as plantinhas a crescer e a ocupar o espaço. Então nós temos muita coisa para aprender com ela. E especialmente nós temos que aprender com ela, porque do que nós fizermos com o nosso entorno e com o nosso meio ambiente vai depender a qualidade de vida com a qual a gente vai viver pelos próximos anos. Então é um grande privilégio nós estarmos nesse ambiente que, apesar de ser o segundo mais ameaçado do mundo, ainda tem recordes de biodiversidade, a gente vai ver algumas imagens disso, mas é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque é o lugar onde a gente mora, né, no dia a dia. E nós temos a responsabilidade de construir pontes entre as diversas ilhas. Quais são as ilhas aqui, nesse caso que eu quero falar? 15% do território brasileiro é a área de domínio da Mata Atlântica, esteja ou não conservado. É muito território. 17 estados, mais de 3 mil municípios estão totalmente ou parcialmente dentro do domínio da Mata Atlântica. São mais de 100 milhões de brasileiros, é mais de 60% da população brasileira vivendo nesse ambiente. 70% do PIB. Desse PIB, né, que foi falado aqui também, que sabe gerar essa tecnologia de ponta. E eu, por exemplo, me orgulho muito de ser da cidade de Agrolândia, que tem uma das primeiras empresas que produz caldeiras de altíssima eficiência. É tecnologia de ponta hoje para o país inteiro. Aqui para mostrar um pouco da diversidade, né, cada ambiente desses tem as suas peculiaridades. Né, nós acabamos de ver aqui a riqueza que existe só na ilha de Florianópolis. Você tem restinga, mangue, tem floresta ombrófila densa, né, tem lagoas, tem lagos, enfim, isso tudo existe e está no fundo do nosso quintal, gente. Essa diversidade, ela é nossa e ela está nas nossas mãos. 20 mil espécies de plantas, 8 mil endêmicas. Endêmicas quer dizer que só existem naquele lugar. Então nós temos 8 mil espécies de plantas que só ocorrem na Mata Atlântica, que ainda ocorrem, né? Isso são coisas que existem. Um exemplo, recorde de biodiversidade. Na Bahia foram encontradas 454 espécies diferentes de árvores num único hectare. Fora as outras plantas. Né? São informações, às vezes, que não nos chegam. E por isso que, quando a gente as recebe, talvez consegue saber o tamanho da nossa responsabilidade. Com o que a gente está fazendo com isso. Milhões de espécies de animais, aí claro que incluindo os insetos, mas eu não sei se vocês sabem, esse macaco aqui, o muriqui, ele só existe na Mata Atlântica e é o maior macaco das Américas. É da nossa Mata Atlântica. Mico-leão dourado é mais conhecido, né? Querem agora até transformá-lo no símbolo das Olimpíadas. Né? Que ele é uma espécie endêmica, na verdade, do Rio de Janeiro. Eu já votei lá, eu disse que quero sim o mico-leão dourado como mascote. 100 milhões de brasileiros que se beneficiam da água. A gente sabe muito bem a crise, né, de água que está pelo planeta. Florianópolis tem aqui um caso bastante emblemático com relação à água, porque a água não vem daqui, né, ela vem da bacia do Cubatão. Então, existem hoje, inclusive, projetos que pensam em maneiras de fazer com que as pessoas se envolvam mais na conservação ambiental, pensando no pagamento por serviços ambientais. Eu acho que isso é um caminho bastante importante. A água é um serviço ambiental, assim como o sequestro de carbono é um serviço ambiental, como a biodiversidade é, como a paisagem, a beleza cênica também é. E esse grande patrimônio que nós temos, que são os povos da Mata Atlântica. Nós, né, a nossa diversidade, só aqui nessa sala, se a gente for olhar, o caldo cultural que tem aqui, o caldo histórico que tem aqui é enorme. Os potenciais que cada um tem, as qualidades que cada um tem. Mas só um exemplo, só aqui na Mata Atlântica a gente tem 133 terras indígenas. Claro que a gente não vai entrar aqui agora no histórico, né, do que nós também fizemos com essas populações.
E lembrando aqui um pouco do que a Carol falou, né, com a campanha Eu Sou Gay, é uma ponte importante de se fazer. Essa maneira como hoje se tratam os diferentes é a maneira como sempre se tratou os diferentes. Os índios também foram tratados dessa forma, os quilombolas foram tratados dessa forma, a natureza foi e é tratada dessa forma em uma boa parte das situações. Então, tocar o coração das pessoas é extremamente importante. Que, como eu falei antes, uma solução é o pagamento por serviços ambientais, né, que toca no bolso das pessoas. Mas a hora que o dinheiro acabou, ou acabar, e você não tocou o coração, acabou, não adianta. Então, por isso a importância de ter arte, beleza. Eu gosto muito de ler Rubem Alves, e ele coloca duas coisas fundamentais. Ele diz assim: a beleza é o alimento para a alma. E nós precisamos nos alimentar de beleza todos os dias para conseguir sobreviver. Então, beleza nós temos nas mais variadas formas. Desde as pessoas que estão do nosso lado, né, o animal que está ali na frente, a paisagem. Então, isso é fundamental e isso é arte. É o que nos toca de fato. E a outra coisa que ele fala muito é que nós precisamos voltar ou aprender de novo a ser criança. Né? Talvez, como a gente está falando também muito em design, né, tecnologia, design, entretenimento, um pouco de mudança no nosso design seria interessante. Né? Deixar de ser tão quadrado, tão burocrático, né, para ver as coisas de uma forma mais leve, como a própria criançada. Muito rapidamente o que nós fizemos com a Mata Atlântica. Santa Catarina, infelizmente, ainda é um dos estados recordistas em desmatamento. Esses dados são agora de 2010. O boom da destruição foi no século XX, mas nós ainda temos muitas ameaças. Não vou entrar em detalhes sobre cada ameaça, porque realmente vocês devem conhecer isso tão bem quanto eu. E essa é a questão que nos toca agora. Né? Eu gostaria apenas de mostrar, isso aqui é a ilhota, em Santa Catarina, e que tem a ver com planejamento de paisagem. Eu ouvi, quando aconteceu o desastre, né, a tragédia de Blumenau, alguém dizendo assim, a natureza se vingando. Olha lá, o morro estava cheio de floresta e caiu mesmo assim. Esse papo de ambientalista é babaca. Não é, gente. Se vocês olharem, e o próprio governo do estado fez um levantamento, mais de 90% dos deslizamentos aconteceram onde havia tido interferência humana. Então aqui você tem eucalipto plantado, banana plantada, um desmatamento, ou seja, a mesma coisa acontece em Blumenau. As pessoas ocupam áreas que não devem ser ocupadas, áreas de preservação permanente, áreas de risco. Então não é a tragédia que vai atrás das pessoas. As pessoas hoje estão indo atrás da tragédia. Isso aqui é a região serrana do Rio de Janeiro. E se você olhar aqui essa foto, ó, nós tínhamos uma encosta protegida, só que aqui em cima estava desmatado e aqui embaixo o pessoal tirou o suporte. Então é importante ter isso em mente. E isso é design de paisagem. É planejamento de paisagem. Então nós temos que aliar hoje tecnologia, e eu concordo plenamente, a tecnologia tem que ir a todos os lugares. O filho do agricultor tem que saber usar a tecnologia e tem que ter a tecnologia à sua disposição para melhorar a sua propriedade, para tornar a propriedade mais eficiente. E nós temos que saber respeitar a lei da natureza. Podem mudar o Código Florestal. Que hoje, um dos outros rótulos que eu tenho é ser guerrilheira verde, pelo fato de brigar pela legislação ambientalista, ou contra algumas obras que a gente acha que são de impacto. Mas as leis da natureza não vão mudar. Não adianta o Congresso querer fazer isso, não vai acontecer. Então não é a natureza que se vinga, é a gente que não sabe lidar com ela. Algumas pontes que precisam ser construídas no sentido de a gente manter a Mata Atlântica e fazê-la de fato ser uma ponte para a qualidade de vida.
questão da conservação, então, criar unidades de conservação, né, espaços protegidos para manter essa biodiversidade tão grande da floresta. Restaurar. A Premave hoje tem um viveiro de mudas de árvores nativas que produz quase 1 milhão de mudas por ano. Né? Nós trabalhamos com projetos de restauração. Corredores ecológicos são pontes de biodiversidade, né? Então essa grande importância, porque no início isso tudo era floresta. E aí os humanos vieram e criaram pontes de humanidade, corredores de humanidade, porque precisavam de ligação entre um povoado e outro. Aí começaram a construir uma picada, uma trilha, um caminho, as estradas, e ocuparam os espaços. Hoje a gente tem que fazer o contrário, nós precisamos criar pontes de biodiversidade para que o bugio que está aqui possa conversar com esse que está aqui. Ó. E ele precisa ter um lugarzinho para passar, né? São os tais corredores ecológicos. Ponte para o entretenimento. A Mata Atlântica é algo assim que maravilha qualquer pessoa que tem contato com ela. E Santa Catarina, então, é um estado belíssimo, com paisagens muito diversas. E isso realmente precisa ser considerado de uma outra forma. Educação ambiental, né? Nós temos que continuar fazendo isso, porque, como eu falei, se a gente não tocar o coração, não vai resolver. Produção e difusão de informações. Capacitação, isso é fundamental. Né? Conservar os biomas, eu falei de Mata Atlântica, mas eu gostaria de prestar a mesma homenagem a todos os outros biomas brasileiros. Depende realmente da ponte que a gente fizer entre as boas ideias e as ações concretas. Porque se nós não fizermos uma ponte entre o que está na nossa mente e no nosso coração e transformarmos isso em ação através das nossas mãos, nós não vamos poder desfrutar a letra do meio ali do TED, que é entretenimento. E qual é o maior entretenimento que pode existir para todos nós? A vida. Então, obrigada, gente.